Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa querida. E assim eu vou convidando vocês, vamos cerrando os nossos olhos e assim nós vamos iniciando com a prece do nosso Mestre querido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus e a graça de Jesus, e que cada um de nós possamos receber aquilo que for necessário, Senhor, e que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Boa noite a todos. Eu me chamo Camila e eu vim aqui hoje na missão de substituir o Rogério, né? E olha que responsabilidade, né? E eu espero contribuir de alguma maneira o que eu vim trazer hoje. Nós estamos no capítulo 1 do livro 4, né? Do desgosto da vida e o suicídio. Então, eu gostaria de falar sobre um tema hoje que é bem delicado, né, e muito difícil, e que é o suicídio. E é um tema que é silencioso, né? Talvez aqui a gente pode estar muito perto da gente, e então é um tema muito preocupante para todos nós. A cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E esses números às vezes não são tão divulgados, né? Porque a mídia não quer que isso encoraje ninguém. Então, muitas crianças, né, adolescentes, não têm gênero, não têm classe social, então tem atingido muitas pessoas, né? E aí eu gostaria de começar a falar sobre alguns prismas, né? Como que a gente pode ver o suicídio, então. Então, se formos enxergar pelo prisma do materialismo, né, o suicídio seria uma saída racional, já que acaba, né, tudo acaba com a morte do corpo físico, a gente poderia acabar com a vida e nada aconteceria. E aí a gente pode falar também do suicídio pela unicidade, né, das existências que algumas religiões pregam pra gente, como o catolicismo, que seriam as penas eternas. E aí nós poderíamos pensar que o suicídio então nos levaria para o inferno, né, para sempre, porque uma vez que você cometeu, não teria mais chance, né, de alguma apelação. E aí o Espiritismo vem trazer o suicídio, né, baseado na multiplicidade das existências, que de alguma forma, né, a gente vai responder pelas infrações que nós cometemos. Então, o suicídio ele compromete todo um futuro nosso. E aí, para começar a falar do suicídio, eu queria falar com vocês sobre vida, né, primeiramente. Porque tem uma passagem budista, né, que o Buda afirma que existe o sofrimento e a felicidade. Então, são 2 sofrimentos que existem. E existem 2 caminhos, um caminho para a felicidade e um caminho para o sofrimento. E aí, o que seria esse caminho? Esse caminho é a maneira que nós vivemos. São os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. É o nosso livre-arbítrio, que ele vai levar a gente por algum dos 2 caminhos, né? Ou do sofrimento ou da felicidade. Então, isso mostra que a gente precisa, né, se preparar e ter resiliência para viver tanto com a felicidade quanto com o sofrimento, porque a gente que escolhe, na verdade, o caminho, né, que a gente vai passar a maior parte do tempo. Então, o ato de nascer, de envelhecer, de morrer, de adoecer, de passar por provas e expiações, né, eles nos impõem sentimento de dor. Então, desde que nascemos, a gente encara o sentimento de dor, né? Para nascer é dolorido, né? Então, assim, qual seria, baseado nisso, a gente poderia perguntar, né, qual seria então a finalidade da vida? Por quê que eu tenho que viver, se eu tenho que passar por tudo isso? Por provas, por frustrações, por perdas, por doenças? Por quê, né? Qual o sentido da vida? E por que eu falo isso? Porque na verdade, são as perguntas que uma pessoa que quer cometer o suicídio, ela faz
por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que conviver com essa dor? Porque, na verdade, quem comete o suicídio, ele não quer a morte, ele só quer acabar com a dor. É desse sentimento que ele quer se livrar. Então, ele tem a ilusão de que a morte do corpo físico, ela vai tirar do sofrimento, né? E aí, o Espiritismo vem mostrar pra gente que a morte não termina com a dor, que a morte não é o fim de nada, né? Então, nós espíritas, nós temos a consciência de que o sofrimento, ele tem uma finalidade, que é aprimorar a gente, que é buscar, né, que é a nossa evolução. Então, a nossa encarnação é a oportunidade para a gente reparar as nossas faltas, para a gente progredir. E o suicídio, então, ele não é uma opção, porque ele acaba sendo um retrocesso para nós, né, para a nossa evolução espiritual. Ele freia muito isso. Então, a gente tem que pensar sempre que o sofrimento é um caminho que a gente tem que saber percorrer. E aí, entrando um pouco, né, nas questões como os espíritos responderam para Kardec, a espiritualidade então pergunta se o suicídio é sempre voluntário. E aí os espíritos respondem que loucos não sabem o que fazem. Então a gente pode imaginar, né, o estado de espírito de uma pessoa que comete o suicídio como louco, né? Porque a espiritualidade vê que a gente não está no estado de consciência mesmo. E aí Kardec perguntam, e aqueles que cometem suicídio por desgosto à vida, ou porque querem chegar mais cedo a uma vida melhor? E a espiritualidade responde, por que não trabalharam? A vida não seria tão pesada. Então, trabalhem no bem, porque só o bem, ele pode nos levar a uma perspectiva de vida melhor. A ociosidade, a falta de fé, a falta de Deus, ela realmente deixa a nossa vida num caminho mais difícil. Ela tira da gente o sentido da vida. E aí Kardec pergunta também sobre aqueles que cometem o suicídio, né, com o objetivo de escapar das misérias do mundo. E aí a espiritualidade ensina pra gente que a perfeição, pra gente buscar a perfeição, a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. E o que é a vicissitude da vida corporal, né? É o ato de nascer, de envelhecer, de adoecer, de morrer. Então, para a gente alcançar a perfeição, a gente tem que suportar todos esses atos, né? Porque o nosso sofrimento, ele aprimora o nosso senso moral, ele nos dá empatia. É muito mais fácil quando nós sofremos e passamos por uma situação difícil e a gente vê o nosso irmão naquela mesma situação, a gente ter compaixão, a gente ter empatia. Porque quando a gente passa por aquilo e vê o outro passando também, a gente se compadece mais com a dor do outro. Então o sofrimento, ele nos torna mais empáticos. E isso nos ajuda, isso nos fortalece, né? Então a gente tem que ter resiliência para passar por as nossas provas e expiações, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Então é próprio desses tempos. É próprio que saibamos viver com as nossas provas, com as nossas expiações, sem murmurar, sem lamentar, sem pensar que a vida não vale a pena, que o suicídio seria a saída para encontrar uma vida melhor. E tem mais uma questão que eles perguntam sobre aqueles que se sacrificam para outras pessoas, né? E aí a gente pode pensar, nesse caso, que muitas pessoas falam, não, mas ele se matou porque ele estava salvando a vida de outra pessoa. E aí a espiritualidade diz que realmente o sacrifício inútil Deus não verá com bons olhos, que também é suicídio. Então, para que não seja, né, suicídio, a gente tem que pensar o quê? Nos atos realmente meritórios. Pensar naqueles bombeiros do 11 de setembro que entraram naqueles prédios sabendo que podiam cair, nas tragédias que a gente vê de barragens que estouram, né? De Brumadinho, por exemplo, são pessoas que realmente se sacrificam, porque aquele que está um pouco desgostoso da vida e já pensa, né, já não quer mais estar na vida corporal aqui,
e se vê uma oportunidade de salvar alguém, mas com a intenção de acabar com a própria vida, isso é considerado suicídio, sim. Isso não é bem visto, né, aos olhos de Deus. E aí agora tem uma outra questão que ela é um pouco mais complicada para nós. Essa a gente tem que ter bastante atenção, porque ela é bem... Acho que na nossa vida, assim, é o tipo de suicídio que a gente pode cometer, né? Que é o suicídio pelo abuso das paixões. Então, ele fala assim, que aquele que sabe dever apressar seu fim, mas as quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio. E aí, a espiritualidade é muito assertiva, e ela fala que é um suicídio moral, e nesse caso é duplamente culpado. Primeiramente, a gente tem que falar que o que é paixão, né? A paixão é um excesso, então ela é um exagero, né? A necessidade, um exagero de uma necessidade ou de um sentimento. E aí a gente pode lembrar até, nesse caso, do André Luiz, quando ele chega no mundo espiritual, que as pessoas falam que ele é suicida, e ele não entende por quê, né? Eu sou suicida, eu não cometi o suicídio. E aí depois ele foi entender que é pela vida que ele levava aqui, pelo abuso das bebidas, dos vícios que ele tinha. Então essas são as nossas paixões, né? E a espiritualidade, ela deixa bem claro que quem tem consciência é duplamente culpado, porque aquele que cometeu por desespero foi um ato de desespero. Mas talvez esse suicídio, aqui a gente está cometendo ele todos os dias, quando a gente não se abdica dos nossos vícios, que a gente sabe que está levando o nosso corpo físico à doença, ao mal. Então, a gente sabe que a gente vai ser, as nossas penas, elas serão proporcionais à nossa consciência. E a gente tem consciência, não dá pra a gente ignorar aqui que a gente não sabe, né, das coisas. Então, a nossa consciência fala por si só, né? E a gente sabe que nós vamos para o plano espiritual só com a nossa consciência. Então, saibamos realmente o que a gente está fazendo para a gente não cometer esse suicídio indireto todos os dias e depois, quando desencarnarmos, sermos acusados de suicidas. Tem uma questão que eu achei importante trazer, que é aquele que vê diante de si uma morte inevitável e terrível de outra pessoa. Se ela é culpada por abreviar o sofrimento dessa pessoa por uma morte voluntária. E aí aqui eu gostaria de dizer um pouquinho da eutanásia, né? Quando a gente vê aquelas pessoas sofrendo no leito de um coma induzido ou de qualquer outra coisa que ela esteja sofrendo. E aí às vezes a gente pensa, nossa, eu podia, né, resolver esse sofrimento, podia liberar, né, isso das pessoas, né, não precisarem ficarem aí, mas podemos nós escolher tirar a vida de alguém? Será que a gente pode ultrapassar as leis divinas, os desígnios de Deus, para escolhermos quem pode ficar aqui ou não? Então, se a pessoa está passando por aquele problema, talvez foi ele mesmo que escolheu no plano encarnatório dele, escolher desencarnar daquela maneira. Então, quem nos daria esse direito de escolher? Porque, neste caso, ou seria um suicídio ou um homicídio. Um suicídio não vai ser, porque a pessoa está inconsciente. Então, quando a gente pensa que poderíamos nós escolher por aquela pessoa, a gente está cometendo um homicídio. E então, assim, a eutanásia não é uma opção. Eu sei que aqui muitos podem ficar compadecidos, né, de pessoas que estão passando por essa situação, mas faz parte do plano dela, faz parte da vida dela, do projeto encarnatório dela. E cabe a nós respeitar as leis divinas, porque só Deus pode escolher a hora da gente. Então, eu gostaria de dizer que o suicídio, ele não é um ato só contra a natureza, não é um ato só contra o nosso corpo, é um ato de violência com o nosso espírito. E o tribunal, gente, da consciência, ele vai nos acusar, né? A gente sabe que é só a consciência que acusa a gente. Então,
isso a gente tem que ter a consciência de que não é uma opção. Quem busca Deus, né, quando a gente busca Deus, o suicídio ele não é uma ideia. Então, pensemos sobre isso, né, e tentemos ajudar as pessoas também que estão às nossas voltas, porque é muito silencioso, a gente não sabe o que pode estar acontecendo às vezes dentro da nossa casa. Então, saibamos olhar, né, por esse prisma, né, do suicídio, de que ele interrompe, de que ele prejudica, de que ele atrasa o nosso progresso. E para finalizar, eu gostaria de falar uma frase do espírito miramês, que diz que somente o amor salva e Deus é amor. Então, buscando o amor, a caridade, o bem, a gente vai trilhar a maior parte da nossa jornada no caminho da felicidade. E eu espero aqui que todos escolham trilhar pelo caminho da felicidade a maior parte do tempo. E que se não forem, por muitas vezes estiverem no caminho do sofrimento, saibam trilhar por esse caminho com resiliência, com sabedoria, sabendo que as dores e o sofrimento vai levar ao nosso progresso espiritual. Então tudo tem um porquê. E eu espero que todos aqui saibam trilhar pelos dois caminhos, mas que escolham sempre, quando puderem, pelo caminho da felicidade. Obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigado, viu, Camila? Facilitou muito o trabalho do Evangelho, porque a gente vai continuar falando um pouquinho de sofrimento. E essa frase final que ela colocou, Deus é amor. E a gente pensa, mas se Deus é amor, por que eu sofro, né? Então, gente, é lógico que Deus e toda a espiritualidade faz de tudo para que a gente não sofra. Então, diante de uma multidão de aflitos, é lógico que Jesus se comovia. Mas na sua condição ali de espírito perfeito, Jesus sabia que a dor e a agonia ainda se fazia necessário para curar almas doentes. Porque se dependesse apenas do amor de Jesus por nós, com uma simples imposição de mãos, ele acabaria com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos problemas. Mas pela hierarquia espiritual de Jesus, ele tinha o conhecimento. Ele sabia que ele precisava obedecer e fazer cumprir as leis divinas. Que o sofrimento, diante ali das dificuldades que nós passamos, é oportunidade de aprendizado ao espírito em evolução. Que a dor que cada um de nós carregávamos era oportunidade bendita de aprimoramento ao espírito imortal. Jesus sabia que muito mais importante que realizar milagres, operar curas, era nos libertar da dor e do sofrimento, mas tinha que ser por intermédio das palavras, que a partir do conhecimento da verdade, nós começaríamos a nos libertar, mas pelo nosso próprio esforço, pela nossa transformação moral, pela nossa compreensão da necessidade da prática do amor, da caridade e da fraternidade. Mas mesmo Jesus sabendo, como ele sabe até hoje, que ainda a dor e o sofrimento são necessários ao nosso aprendizado, ele precisava trazer o alento aos desesperados, o consolo aos aflitos, a esperança aos doentes e agoniados. Por isso que Jesus sobe ao monte com o povo todo à sua volta e profere o inesquecível sermão da montanha, que até hoje ecoa no espaço da espiritualidade. Meus irmãos amados, não se desesperem. O Pai sabe de suas dores, das suas agonias, jamais os abandonará. Jamais duvidem da bondade do Senhor. Ele é o Pai que ama seus filhos sem distinção. Diante da dor, do sofrimento, das dificuldades, confie em vosso Pai.
eu posso vos assegurar, pela confiança que o Pai depositou em mim, que todas as vicissitudes da vida são passageiras. Todos serão bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem e que choram, porque serão consolados. E Jesus continua com outras bem-aventuranças. Cada bem-aventurança do Sermão do Monte é como se fosse um bálsamo, gente, nas nossas feridas do corpo e da alma. Mas hoje, para dar continuidade no que a Camila nos colocou, nós vamos falar exatamente desta bem-aventurança do capítulo do Evangelho, bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados significa felizes. Então, quando Jesus promete aos aflitos da terra o consolo, esta promessa de Jesus não são para todos os aflitos da terra. Porque sofrer, gente, como a Camila nos colocou, é uma característica do mundo de provas e expiações. Vocês já observaram como é nítido, como é claro a dor, o sofrimento, a infelicidade? Quem aqui nunca ouviu ou falou uma frase dessa? Eu não sou feliz. Eu não sei o que acontece, mas eu não nasci para ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Não sei o que acontece. Eu me esforço tanto, mas parece que a felicidade está sempre escapando das minhas mãos. Realmente, a felicidade não é deste mundo. Essas frases, gente, não estão totalmente erradas, não. Porque parece que realmente a felicidade não é para este mundo. Porque a gente vê lamentos em todos os meios, gente. Sim, o pobre sofre, mas o rico também sofre. Aquele que tem aquela condição humilhante, aquele subemprego, subalterno, sofre. Mas quem tem o poder, quem tem o comando também sofre. O idoso sofre mais, o doente, aquelas pessoas às vezes com algumas deformidades que causam aquele preconceito, sofre, mas o jovem também sofre. Aquela pessoa saudável, aquela pessoa bela também sofre. Então a gente percebe que o sofrimento está em todos os meios, até aqueles recursos que a gente inveja tanto. Ai, se eu fosse bonita, jovem, rica, eu seria feliz. A gente vê que a felicidade não está ali. E às vezes a pessoa tem todos esses requisitos, gente. A gente fala assim, como que pode ser infeliz? É rica, é bonita, é poderosa e a pessoa está infeliz. Olha que contradição. Como a Camila nos colocou, a vida nos foi dado para que a gente evoluísse, porque o objetivo de todo ser da criação é ser feliz. O Pai nos criou para isso. E aí a gente corre atrás da felicidade e a felicidade escapa das nossas mãos. Por que acontece isso? Porque nós estamos buscando a felicidade nos lugares, nas coisas erradas. Nós estamos confundindo felicidade com contentamento, com alegria, com satisfação. Nós reencarnamos, precisamos dessa vida para evoluir, e aí o Pai dá um instrumento de trabalho perfeito para isso, o corpo físico. Ele é o nosso instrumento aqui. O corpo físico precisa das coisas da matéria. Ele não vive sem as coisas da matéria. Precisamos de alimento, moradia, precisamos aí das condições de estudo, nós precisamos, tudo que está aqui colocado na matéria é para ser usado, lógico, com equilíbrio, para manter esse corpo, esse instrumento de trabalho saudável. Muito bem, precisamos das coisas da matéria. Só que as coisas da matéria, elas nos trazem satisfação, contentamento, alegria. Porque tudo que é matéria tem prazo de validade. Nós não percebemos, se você guardar muita coisa da matéria dependendo que é perecível, ele estraga. Outros se transforma, se dissolve, acaba,
Não é assim? A gente percebe. Você adora alguma coisa da matéria. Você pode até comer, usar com excesso. Enquanto aquilo está lá, está se satisfazendo, tudo bem. A hora que acaba aquela satisfação, você quer mais. Quando você adquire um bem material, os homens, aquele carro maravilhoso, último modelo, no início ele te satisfaz. Daí a pouco você já quer um modelo diferente. Por quê? Porque ele se incorporou. Ele começou a fazer parte daquilo e aquela sensação, aquela satisfação foi se dissolvendo. Isso que a matéria oferece é contentamento, alegria, satisfação, mas não é felicidade. Felicidade é um sentimento, gente. É uma virtude. Uma vez conquistada, você não perde mais. Então, o Francisco de Assis dá a melhor definição de felicidade. Ele diz: felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas no seu coração. Então, as coisas da matéria alimentam o corpo físico, os nossos sentidos físicos, paladar, olfato, tato, visão, mas não alimenta o espírito, gente. Espírito se alimenta exatamente de sentimentos, de virtude. O alimento principal do espírito é o amor. Então, como a gente confunde com aquele momento de contentamento, achando que é felicidade, muitas vezes a gente vai buscando na matéria as coisas da matéria e esquece de alimentar o espírito. Aí tadinho do nosso espírito fica com fome, aquele chamado vazio existencial. E aí, gente, com esse vazio existencial, tá? Você pode estar cercada de todas as coisas da matéria, tudo, mas o espírito está com fome. Então é aquela que tem o alto e baixo, ela dorme feliz e acorda infeliz. Por quê? O espírito está com fome. Então é como se a tristeza, a amargura tomasse conta daquele coração. E aí a gente sente a vida amarga, a gente se abate, você não tem vontade de viver, que pode acontecer o que ela nos colocou, levar a pessoa a tirar a vida, por causa do vazio existencial. Pessoas aí que tem tudo, às vezes fazendo tratamento de depressão, usando drogas, usando medicação e tirando a própria vida. Por quê? Porque o espírito está vazio. Então, do mesmo jeito que Francisco de Assis nos diz que felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas no meu coração, ele diz: e a sua felicidade é proporcional às virtudes que você conquistar. Então, a gente tem que acrescentar e tirar algumas coisas dessas frases tão comuns. Realmente, a felicidade completa ainda não é possível em um mundo de provas e expiações. Não é que eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz, sim. Não é que eu não mereça a felicidade. A felicidade tem que ser conquistada porque ela é uma virtude. Eu ainda não consigo ser totalmente feliz porque eu estou buscando a felicidade nos lugares e nas coisas erradas. É só essa a diferença. Então, gente, quando Jesus coloca para nós, não é que ele está excluindo algumas pessoas do consolo. Ele está dizendo que sofrer na terra todo mundo sofre, mas quem que vai conseguir o consolo? Aquele que conseguir sofrer bem. Já pensou, família? Tem que sofrer bem. E dá para sofrer bem? Lógico que dá. A primeira coisa que nós temos que compreender é o que é o sofrimento, como ela nos colocou. O sofrimento não é um castigo de Deus. Quem ama não pune e não castiga. O sofrimento é uma advertência, gente. Quando o sofrimento nos visita, o que nós teríamos que fazer para buscar a raiz do sofrimento? Eu digo uma coisa para vocês. Acredito aqui que todos nós já passamos por essa análise. E nós chegamos a uma conclusão comum. Se eu não tivesse agido desta forma, ou se eu
tivesse agido dessa forma, hoje eu não estaria nessa condição. Hoje eu não estaria sofrendo. Nós já não falamos isso, gente? Quem é o autor do nosso sofrimento? Somos nós mesmos. O que é que eu tinha que fazer ali, gente? Se eu já descobri que é uma atitude, é um comportamento, mudar a atitude, mudar o comportamento. Ah, mas tem situações que eu não me vejo como causador. Eu não vejo o outro. Às vezes uma morte prematura, uma doença ali numa criança que não fez nada para justificar. A gente já vai falar sobre isso daí. Mas essas chamadas fatalidades, catástrofes, aquilo que a gente chama de injustiça, gente, se a gente pôr numa proporção, é 5%, hein? 95% do nosso sofrimento, ó, a gente descobre. E bastaria uma mudança de atitude e comportamento e você deixaria de sofrer. Então, se nós nascemos para ser felizes, se está nas nossas mãos, por que é que a gente não acaba com o sofrimento, gente? Por causa desses dois sentimentos que estão dentro de nós: orgulho e egoísmo, que a gente tanto fala aqui. Sentimentos da natureza humana. E esses dois sentimentos, gente, eles se alimentam de tudo que tem na matéria. E vamos ser sinceros, os maiores infortúnios nossos, os nossos maiores sofrimentos, não está pelo uso, abuso e excesso das coisas da matéria? Se nós mudarmos de atitude e de comportamento, nós não vamos fornecer alimento para orgulho e egoísmo. Então esses dois sentimentos são muito inteligentes, gente. Eles não vão querer que a gente pare com as atitudes e comportamento, não. E eles vão fazer de tudo para camuflar as nossas falhas. Eles vão fazer de tudo para que a gente rume desculpismo e terceirize culpa. Sabe quem é a primeira vítima das nossas terceirizações de culpa? Deus. Deus pune, Deus castiga, Deus se esqueceu de mim. Os espíritos, então, é meu karma. Devo ter jogado muita pedra na cruz. Tenho certeza que Deus se enganou no meu programa reencarnatório. Imagine que eu ia pedir para nascer nessa família, ter essa esposa, esse marido, esse emprego. É a nossa primeira vítima. Ou nós culpamos o mundo, as situações e o outro, né? A política, né? Ah, quando tiver um governo melhor, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu arrumar minha alma gêmea, quando eu arrumar um médico melhor, acaba todos os problemas, eu vou ser feliz. Então a gente transfere para o outro. Não é assim? E aí, diante da situação, seja pelo governo, seja pela doença, seja pela família, seja pelo emprego, a gente sofre. E a gente acha que nas coisas da matéria está a felicidade. A gente vai buscar lá nas coisas da matéria. Então, muitas vezes, a gente até se vê como sendo o causador. Mas aí você fala assim: olha, só bebendo para aguentar aquela mulher, aquele casamento. Olha, eu tenho que sair do meu emprego porque você não conhece meu chefe, eu tenho que passar lá no bar, eu tenho que jogar. Ah, se você vivesse dentro da minha casa, você também ia buscar diversão lá fora. Então quer dizer, além da gente achar que nas coisas da matéria está a felicidade, a gente ainda foge. A gente vai buscar na matéria aquilo que ela não vai nos oferecer. E muitas vezes a gente sabe, né? Que em vez de resolver o problema, piora. E aí a hora que passa a sensação daquilo que você foi buscar, tá de novo, o problema tá lá. Você fala, tem que buscar mais. Tem que viajar mais, tem que consumir mais, tem que procurar mais amigos, tem que procurar mais diversão. E você vai procurando cada vez mais. Então muitas vezes, não é que você não consegue enxergar, você até enxerga. Mas você fala, como é que eu vou deixar aquela coisinha que eu faço, a única coisa que me traz um pouquinho de alegria, de satisfação. Aí você vai buscando. Só que as coisas da matéria causam, como ela falou, paixões, dependência. Chega um momento que você não consegue mais ficar sem. E tem vícios, tem paixões que nos deixam escravos da matéria.
Chega um ponto que o sofrimento está tão grande, mas já não é mais porque você não quer, é porque você não consegue mais. E aí a gente vai sofrendo, mas fazendo aquilo que você quer ou não consegue deixar de fazer. Só que um dia nossa passagem está lá reservada e a gente volta para o mundo espiritual. E aí nós vamos constatar aquilo que todos nós conversamos no meio espírita: deixamos na matéria apenas matéria. Vamos levar todas as nossas conquistas moral, viu, gente? Todas as nossas virtudes, a parte intelectual, mas vamos levar também essas coisinhas que a gente gostava de fazer aqui na matéria. A gente vai levar as nossas paixões, os nossos vícios, aqueles conflitos com a esposa, com o marido, com o patrão, que você ia buscar lá na matéria, o conflito continua. Só que tem um probleminha. Lá não dá para fugir para a matéria. Não dá para buscar na matéria. Não dá para terceirizar e camuflar a culpa. Aí, desculpa, não tem a matéria, você vai sofrer mais ainda, né? Porque você vai sentir falta. Aí você fala: meu Deus, estava nas minhas mãos. Era só eu mudar atitude e comportamento. Olha eu aqui, sofrendo. Mas o pai não pune, o pai não castiga. Fala: não tem problema, filho. Volta lá na terra. E você vai ter que mudar atitude e comportamento. Você tem que aprender aquelas coisas que você não quis. Vão montar o programa reencarnatório. Vão te dar o corpo que você precisa, aptidões, alguns limites, algumas lesões pelas paixões. Vão dar esposo, marido, a família, o emprego, todas as situações para você aprender. Aí, dentro desse pacote, sabe aquele 5% que às vezes a gente se sente injustiçado? Não é possível. Por que está acontecendo isso comigo? Você não se vê o causador aqui? Está nesse pacote. É aquelas falhas, aquelas coisas que você deixou de aprender, agora vem no formato da esposa, do marido, do filho, do pai, do patrão, daquela condição de vida que você tem, do corpo, às vezes aquele probleminha de doença, vem tudo ali nesse pacote reencarnatório. Então, vocês viram o círculo vibratório em torno de nós? A nossa bagagem. Vem provas, como ela colocou, expiações, tem missões também. Aí vem lá o chefe, a esposa, o marido, né? Aquelas lições que nós precisamos aprender, mas vem as tendências também que eu não me larguei, que podem ainda agravar mais. Só que eu não reencarno sozinho. Eu não sou o pequeno príncipe que tem um planetinha e uma rosa como companheiro. Reencarna, deve ser uns 8 bilhões mais ou menos, né, de habitantes. A mala é tudo igual, gente. Os itens são os mesmos. Mala de prova e expiações tem prova, resgate, missões. Muda a quantidade. Tem uns que tem mais prova, tem resgate. Então eles também têm tendências. Aí, olha o padrão já vibratório do nosso mundo. Juntando com as nossas tendências, tem o orgulho e o egoísmo, que se alimenta aqui das coisas, tem a materialidade. Predomina-se o mal. E o mal que leva o sofrimento e a dor. Então nós temos que começar a compreender que nas leis do Pai não existe a lei da dor e do sofrimento. Pega nas obras confiáveis, as obras espíritas de Kardec, vê se vocês acham a lei da dor e do sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer e para ter dor. Essas leis não existem aqui. Essas leis são consequências ainda do mal. As leis do Pai, gente, são sábias. Foram criadas para ser regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida, para que a gente chegasse ao destino que fomos criados, a felicidade. Então você age de acordo com a lei de Deus, a consequência é o bem. O bem, você dá um passo a caminho da felicidade. Se equivocou, não agiu de acordo com a lei de Deus, consequência, o mal. E aí o mal deixa uma herança terrível chamada sofrimento.
Por isso que eu disse para vocês que o sofrimento é uma advertência. Quando o sofrimento chega até nós, olha, você se equivocou, você errou. O que a gente tem que fazer quando a gente erra? Quando a gente comete um equívoco? Não é corrigir? É exatamente isso. O sofrimento teria essa duração. Eu tenho que corrigir. Como que deveria ser a correção? Pelo amor, gente. A correção para aquela falha nossa, para aquele equívoco, que a gente não desencarne com aquilo e gere uma consequência pior, como ela nos colocou, deveria ser corrigido pelo amor. Como é que eu corrijo pelo amor? É por isso que Jesus disse, o bem sofrer. Todo mundo sofre, porque é uma advertência. Mas o bem sofrer é corrigir pelo amor. Então é você parar, o sofrimento te visitou, você vai ver que é uma atitude e comportamento que tem que ser mudado. E junto com isso, não vamos mais terceirizar a culpa, gente. Deus, a vida, as situações e as pessoas não têm culpa do meu sofrimento. Quando nós transferimos a culpa para Deus, é como se nós tivéssemos transferido para Ele a cota de aprendizado e responsabilidade que nos cabe. Quando a gente transfere a culpa para o próximo, é um comodismo irresponsável nosso, porque a gente está exigindo a perfeição do outro sem corrigir as nossas falhas. Então, diante do sofrimento, nós temos que corrigir, gente, esse grave defeito nosso, de querer transmitir aquilo que cabe para nós para o outro, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. Porque vocês podem ter certeza, gente, seja por uma condição ou outra, seja desta vida ou da outra, nós estamos ligados com aquela situação que nós estamos passando. Então nós temos que mudar. E às vezes, gente, está tão simples ali, que se você ouve ali aquela advertência do sofrimento e corrige aquela atitude e comportamento, aquilo não gera falta, acaba ali, não vai ter consequência nenhuma para uma próxima encarnação. Ah, mas muitas vezes eu corrijo e continuo sentindo dor. Porque outra questão que nós temos que aprender é que nós temos que diferenciar sofrimento de dor, gente. O sofrimento, ele é só necessário para ser uma advertência, para você mudar de atitude e comportamento. Agora, a dor está relacionada ao nosso aprendizado. A dor, ela também não é nossa inimiga. A dor, ela só vem porque o aprendizado não foi pelo amor. Como diz, ela é uma eficiente professora, anunciadora que a felicidade está inquieta diante da nossa demora de conquistá-la. A dor, ela só vem porque a gente não aprendeu pelo amor. E olha que a vida vai nos dando sinais com esses sofrimentos. Pegar um exemplo bem simples. Você começa a abusar na comida. Aí começa a ter aqueles incômodos, aquela dor de estômago e aquela queimação. Você vai no médico e ele fala, olha, você tem que mudar seus hábitos alimentares, mas não quero deixar, nem da comida e nem da bebida. A queimação vira uma gastrite, você continua. Aí ela vira uma úlcera, você continua, vira um câncer e você desencarna por ele. Então veio todos os sinais. Agora tem aquela que no primeiro sinal, ela pega e muda. Quantas vezes acontece com a gente? Vem aquela dor, porque a dor pode ser física ou moral, uma perda. Aí você pega e fala, não, eu tenho que mudar. Pronto, acabou ali. Acabou o sofrimento e acabou a dor. Essa é aquela chamada dor auxiliar. Agora, existe aquelas dores provocadas exatamente por aquilo que eu não quis corrigir, e você traz no seu pacote reencarnatório. E a atitude é a mesma, gente. O sofrimento acaba a hora que você para de ver aquela dor com lamentação, revolta, eu não merecia, é injustiça, e veja o que você tem que trabalhar. Então pode ser que essa dor te acompanhe nesta encarnação.
A outra vez que eu tive aqui, que nós começamos a falar desse capítulo, quem está aqui até lembra, que eu coloquei que o De Lucas, numa palestra dele, a hora que terminou, um jovem chegou para ele e falou: ai, De Lucas, gostaria tanto de ter o fígado e o estômago bons. Por que você gostaria disso? Porque eu ia beber e comer tudo que eu pudesse. O De Lucas disse para ele: graças a Deus que você tem o fígado e o estômago comprometido. Essa é a chamada, aquela dor que vem para te frear. Às vezes, entendeu? Você nem abusou, você já nasce com o fígado e o estômago. Mas por quê? Para te frear, para que você não volte a sofrer. Então perceberam, gente, que o sofrimento, ele é uma advertência, ele é uma placa de sinalização, não é para ser companheiro de viagem, não. Ele chegou, opa, alerta, o que eu tenho que fazer? Então ele vai durar só o tempo da minha teimosia, da minha rebeldia. Agora a dor, ela dura o tempo necessário do meu aprendizado. Isso é o bem sofrer que Jesus colocou. São as nossas mudanças de atitude, gente, diante primeiro do sofrimento e depois da dor. Porque no mundo de provas e expiações, gente, ninguém está livre do sofrimento. Ninguém está livre da dor, mesmo aqueles missionários. Muitas vezes ele precisava do sofrimento para divertir, porque ele está envolvido aqui com o mundo. O único espírito perfeito, gente, foi Jesus. O Chico, gente, uma certa ocasião, o Chico estava passando por grandes amarguras. Aí ele pede para o Emmanuel levar o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, porque ele esperava que Maria, Mãe Santíssima, mandasse o consolo, porque os problemas dele eram graves demais. A gente pensa, o Chico passando por isso, pedindo isso? Sim, o Chico, gente. O Chico chorou, o Chico sorriu, o Chico brincou. O Chico tinha tristeza, tinha amargura, teve dores físicas, mas aí está a diferença. Quando o sofrimento chegava até Chico, que ele estava caído, sofrendo, ele pedia força, levantava a cabeça e seguia em frente. Então o Emmanuel retorna, né, dizendo ser portador de um recado da Mãe Santíssima para Chico. Chico na hora pegou papel, lápis, sentou, falou: pronto, Emmanuel, prestando atenção em cada palavra, pode falar. Muito bem, Chico. A mãe de Jesus pediu para te dar o seguinte recado, : abre aspas. Meu filho, isso também vai passar. Ponto final, fecha aspas. O Chico rapidinho ficou assim: e aí, mano? Só isso? É, Chico. A mãe de Jesus pediu para te falar que isso também vai passar. Como Chico, gente, muitas vezes nós somos iguaizinhos. Vem a dificuldade, vem a dor, e nós gostaríamos de receber uma mensagem consoladora individual. Nós estamos tão envolvidos ali, sofrendo, que nós pensamos que Deus esqueceu de nós. E aí a gente roga aquela atenção especial dos benfeitores espirituais. Pensamos, porque Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus sabe tudo. Nada acontece sem o seu consentimento. E o que nós precisaríamos fazer diante das dificuldades, gente, é depositar toda a nossa confiança nas leis sábias, justas e de amor do Pai. Tudo na terra passa, só não passa o que é de Deus. Aqueles dias de dificuldade passarão. A tristeza e a amargura também passarão. A solidão passará. Aquelas frustrações que nos causam aí lágrimas passarão. A dor e a saudade,
daquele ser amado que foi arrancado pelas mãos da morte, passará. Aqueles dias de glória e triunfo mundano, que a gente se acha maior e melhor que o outro, passará. Aquela vaidade íntima, aquele egoísmo que nos faz achar o centro do mundo, passará. Os dias tristes e alegres, que aqui na terra são experiências necessárias, passarão, mas vão deixar lições e aprendizados para a eternidade. Lembremos, gente, já pelas nossas dificuldades superadas, que não há mal que dure para sempre. Então, se hoje você está se sentindo com o coração amargurado, pare, eleve os seus olhos ao alto, busque Maria, e você vai ouvir a sua voz suave e amorosa, sussurrando nos seus ouvidos: meu filho, isso também vai passar. Boa noite a todos.